Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo mais uma sugestão que vocês me deram, né, lá no meu Instagram e aqui nos vídeos, também nos comentários dos últimos. Então muito obrigado por quem tem comentado e me dado ajuda aqui pra eu fazer os vídeos pra vocês. E muita gente tem a dúvida que é o seguinte, basicamente o que é melhor quando você está fazendo uma carteira previdenciária? Fundos imobiliários ou ações? Ou será melhor um mix entre os dois? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui a minha opinião do que eu acho melhor para montar uma carteira previdenciária, se são as ações, se são os fundos imobiliários, se é um pouquinho de cada, se é, cara, mais FIIs do que ações ou mais ações do que FIIs, fica até o final porque você vai poder tirar essa dúvida, beleza? E lembrando, tá? Obviamente, se puder comentar qualquer coisa aqui embaixo, isso vai ajudar demais aqui a divulgar o canal. Qualquer coisa que você comentar, um bom dia, boa noite, boa tarde, um emoji, o YouTube vai entender que o canal tá engajando e vai mandar para cada vez mais pessoas. Então, por favor, comente, não custa nada para você. Se inscreva, sai vídeo todos os dias às 8h15 e deixe seu like. E agora bora pro vídeo para você entender o que é que vale mais a pena, se são fundos imobiliários ou ações por uma carteira previdenciária. Bom, para esse vídeo eu quis fazer aqui um pouquinho de uns slides, porque eu acho que ia ajudar um pouco pra gente de fato entender aqui o que tá acontecendo, né? Pra vocês de fato terem uma visualização melhor. Tem vídeos que eu faço slides, tem vídeos que eu não faço, mas enfim, eu espero que você curta. Basicamente eu quero relembrar pra vocês, antes de começar aqui o vídeo, antes de falar de fato a minha opinião, um pouquinho da minha estratégia de investimentos, tá? Porque cada um tem a sua no final das contas. Então se você não tem uma estratégia ainda, volte um pouco atrás, você já tá muito avançado. Você precisa primeiro ter uma estratégia definida para depois começar a escolher os ativos que vão compor aquela sua estratégia, a sua carteira de investimento. Para você entender, tá? Então a minha estratégia são dois grandes pilares, tá? O primeiro pilar é o que eu chamo de carteira oportunidade, que é basicamente eu visando ali a investir naqueles ativos, né, ao comprar aquelas ações, a valorização do capital. São ações, são fundos que não me pagam dividendos. Por quê? Porque normalmente na carteira oportunidade são empresas que estão em estágio de crescimento, são small caps, são empresas menores ou de IPOs recentes, que eu entendo, tá, que faz sentido eu ter na minha carteira, porque eu acho que aquelas ações vão valorizar ao longo do tempo, porque aquela empresa vai crescer, aquela empresa vai gerar mais renda, aquela empresa vai gerar mais receita, mais lucro, vai criar mais inovações, mais produtos, mais serviços, assim por diante. Basicamente, toda essa carteira de oportunidades, né, que eu chamo, quase toda, ela está investida em ativos nos Estados Unidos. Então são stocks, né, que são as ações lá fora, e alguns ETFs, né, que são fundos negociados em bolsa, que normalmente acompanham algum índice, tá? Então eu acho muito interessante esse tipo de carteira de oportunidade estar lá fora, porque lá fora você tem muito mais, de fato, oportunidades. Só que, obviamente, eu também tenho um pouquinho dessa carteira oportunidade aqui no Brasil. Então quando eu falo de, por exemplo, Melios, quando eu falo desse tipo de ação, está dentro da carteira oportunidade. E aí eu tenho um outro pilar que se chama carteira previdenciária, e aí o próprio nome já diz, visando uma previdência, visando uma aposentadoria ao viver de renda lá no futuro. Toda essa carteira é investida em ativos no Brasil, até porque eu moro aqui, eu preciso gerar a renda em real, e aí, obviamente, eu tenho que focar em ativos que de fato já geram renda hoje, ou seja, que pagam dividendos, que distribuem proventos, tá? Mas não só isso, eu até quis colocar aqui, que pagam dividendos saudáveis, porque essa é uma grande diferença. Não adianta você investir em ações que estão pagando dividendo se aquele dividendo não é saudável, porque aquela empresa pode parar de pagar ou ela pode ir à falência. Eu até fiz um vídeo aqui no canal mostrando como você encontra de fato empresas que pagam dividendos saudáveis, tá? Então vai lá e assiste para você não ter dúvida. E aí basicamente então essa é a minha estratégia. Vamos dividir aqui em 50-50, tá? Basicamente essa é a minha carteira hoje, beleza? E aí eu mostro publicamente aqui no meu quadro Viver de Renda essa parte aqui da carteira. Os aportes, quanto que eu gero de dividendo, quais empresas que eu estou investindo, assim por diante. E aí o que de fato, né, para você entender, paga rendimentos no Brasil? Quais tipos de ativos? Eu quis agrupar eles em basicamente 3 grupos aqui para ficar um pouquinho fácil pra gente, tá? O primeiro deles são as ações, tá? Então especialmente empresas que já atingiram um estágio de maturidade mais avançado. O que é isso? São empresas maiores, são empresas que já estão no mercado há bastante tempo, são empresas que já se provaram, são empresas que já conquistaram bastante cliente e hoje elas só estão mantendo o seu negócio, tá? Então é normal aqui a gente não ver um crescimento de lucro tão absurdo ou um crescimento de receita tão absurdo quanto se a gente visse num histórico de uma empresa, uma small cap, uma empresa que está em crescimento extremo, vamos colocar dessa forma. Apesar de às vezes ter casos onde empresas de alto estágio de maturidade lucrem pra caramba e tenham recordes de lucro e o lucro cresça, a gente até gosta disso, tá? E aí tem alguns setores, né, que são mais previsíveis, que tendem a pagar mais dividendo e de forma mais recorrente. Então aqui a gente pode citar, por exemplo, setor de transmissão de energia,
energia, né, que na verdade é o setor de energia ou segmento de transmissão, a gente tem o setor bancário, as seguradoras, a gente tem empresas, por exemplo, de telecom, que às vezes também pagam bons dividendos, a gente tem de certa forma também, né, as empresas ligadas a commodities, são mais cíclicas, né, mas acabam sendo também boas pagadoras de dividendos em momentos de ciclo de alta, assim por diante. A gente tem os fundos imobiliários, né, que também pagam rendimentos, então eles distribuem os seus rendimentos, né, de forma mensal aos cotistas do fundo, tá? Isso aí tá nas regras, vamos colocar assim, do jogo. Então os fundos imobiliários, sim, todos os meses vão distribuir, se é que eles vão ter rendimentos para distribuir, eles vão lá e distribuem, a não ser que tenha algum problema, como por exemplo foi no caso da pandemia, fundos de shopping não tinham como distribuir rendimentos, então não distribuíram em um certo momento, tá? E aí você tem um terceiro bloco, né, que são alguns ativos de renda fixa que pagam cupons. Para você entender, basicamente, os cupons é como se fosse um dividendo, vamos colocar dessa forma. Ele vai lá e te remunera de forma mensal, trimestral, semestral, assim por diante. Não quero entrar muito nesse detalhe, porque não é o foco do vídeo. O foco do vídeo realmente é ações, né, ou fundos imobiliários para uma carteira previdenciária. E agora eu quero dar a minha opinião para vocês no próximo slide, mas lembrando, é a minha opinião. Com o vídeo eu quero que você se informe, eu quero que você tenha mais dados para você tomar a sua decisão. Então não é porque eu tô falando, não é porque alguma outra pessoa falou que você tem que considerar como 100% verdade. No fim das contas, você tem que ter sua estratégia, você tem que saber aquilo que é melhor para você, e o meu canal serve para te informar, para você ter cada vez mais informação e melhor, informação de graça. Então se inscreva, comente aí e acompanhe todos os outros vídeos. Bom, por que eu prefiro as ações? E aqui já está a minha resposta. O que é melhor para uma carteira previdenciária na minha visão? Ações. Nada de FIIs. Eu nem tenho FIIs na minha carteira previdenciária. Eu pensei em ter, aí, enfim, estudei melhor, analisei melhor e falei, cara, quer saber? Não vou ter FIIs. Vou concentrar todo o meu dinheiro em ações. Um primeiro motivo que não está aqui é porque o meu capital é finito. Então eu não tenho capital para investir em tudo. Se eu tivesse, eu comprava tudo. Tudo que tem e não tô nem aí, porque o meu dinheiro seria infinito. Como o dinheiro é finito, eu preciso usar ele de forma mais inteligente, focando naquilo que eu mais entendo. Então, basicamente, um primeiro motivo que eu coloquei aqui é: eu gosto de investir naquilo que está por trás da verdadeira geração de valor para a sociedade. E aqui é um negócio um pouco mais filosófico. E o que eu estou dizendo com geração de valor? Basicamente, são as empresas, né, que têm as ações, que geram os empregos, tá? São as empresas que vão lá e pagam os impostos. São as empresas que vão lá e alugam escritórios e galpões, que aí vai ter um fundo imobiliário ali da gestão, vamos colocar dessa forma. São as empresas que entregam produtos e serviços para a sociedade, ou seja, inovam, trazem inovações, fazem a economia girar, assim por diante. E aí a mentalidade que eu tenho é de virar sócio daqueles negócios, é de fato ser um empreendedor junto com aquela empresa. Então, ao investir em ações, ao ter ações de empresas que fazem tudo isso que eu falei, eu me sinto dono daquele negócio, eu me sinto empreendedor. Eu acho que isso é um sentimento que eu gosto para mim, por isso que eu tenho essa paixão por ações e não por fundos imobiliários. Eu tenho uma proximidade, uma facilidade muito maior em analisar ações, que é totalmente diferente de analisar fundos imobiliários. Então, o jeito que você analisa uma empresa, os indicadores que você olha, a análise qualitativa que você faz numa empresa é diferente de uma análise que você faz num fundo imobiliário. Seja dos indicadores, seja também uma análise qualitativa da própria gestão daquele FII ou da própria localização daqueles imóveis, assim por diante. Então, são duas coisas separadas. Tanto é que no mercado de ações, né, no mercado financeiro, vamos colocar assim, você tem analistas de ações, você tem analistas de fundos imobiliários. São dois empregos totalmente diferentes. E eu tenho mais facilidade em ações. É isso que eu sempre fiz, é isso que eu faço no meu canal e é isso que eu fiz até também profissionalmente. Você tem o potencial, né, na minha visão, da valorização da ação, sem contar os dividendos, uma forma muito maior aqui em percentual, né? Vamos colocar percentual não, né? Em possibilidade, tá? De você ter uma valorização da ação muito maior que em FIIs, né? Na minha opinião. Então, o que eu chamo de upside aqui é basicamente uma ação você comprar e sair de 1 para 10. É muito diferente, é muito mais provável que uma ação possa sair de 1 para 10 do que uma cota de um fundo imobiliário sair de 1 para 10. Não que não aconteça, mas de forma generalizada, eu acredito que eu tenho mais upside em ações. E um outro ponto é a diversificação em diferentes setores da economia. Então, quando você investe numa empresa, você pode investir numa empresa ligada a banco. Você pode investir numa empresa ligada a biotecnologia nos Estados Unidos. Você pode investir numa empresa ligada a hospitais. Você pode investir numa empresa ligada a minério de ferro. Ou uma empresa ligada a seguros. Ou uma empresa ligada ao varejo. Então você tem uma possibilidade gigantesca de diversificar sua carteira se você investe em ações. FIIs também dá? É claro que dá, você tem diferentes tipos de fundos imobiliários. Mas eu acredito, a minha opinião, é que você tem a maior
possibilidade de diversificar em ações. E eu gosto bastante de diversificar minha carteira porque eu estou diminuindo o risco específico do meu portfólio. Beleza? Basicamente são esses os pontos do porquê que eu acho que vale mais a pena você ter ações numa carteira previdenciária. E de certa forma, se você for pensar, indiretamente você também vai estar com o resultado dos FIIs. Porque se as empresas que você tem, as ações que você tem de certa empresa, que aluga, por exemplo, escritórios e galpões que estão dentro de um fundo imobiliário, se essa empresa vai bem, ela pode alugar um espaço maior, né? Ela pode pagar aluguéis mais altos, então de certa forma você também está ali dentro já incorporando os resultados dos fundos imobiliários. Se a gente puder colocar dessa forma um pouco mais filosófica também, beleza? Bom, mas como eu falei, eu não sou o dono da verdade, tá? Aqui é a minha opinião, é a minha facilidade, é o que eu me sinto seguro, é o meu círculo de competência. Se você achar que eu não tô certo e que por acaso eu deveria ter FIIs, pô, comenta aqui embaixo. E comenta a sua opinião também, o que você acha melhor, ações ou fundos imobiliários? Ou se você é um cara que tem os dois e não tá nem aí, pode ser também uma estratégia super viável. Bastante investidor faz isso e bastante investidor super renomado também, tá? Não é porque eu tô falando que é só ações que quem investe em FII é burro, de forma alguma. É só uma questão de estratégia e também, de novo, de círculo de competência. Comenta aqui embaixo o que você acha e eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Acompanhe os próximos. Valeu!